Pessoal do sexto ano, eu tô fazendo essa videoaula para falar sobre o tema da quarta semana do volume 3 dos PETs, né? Que é a última semana, se não me engano, vou observar aqui, do volume 3, né? É isso mesmo, a última semana do volume 3. Bom, gente, eu já falei com vocês, né? Esse material do PET ele não tem nenhuma sequência lógica, cronológica certa, pega de uma matéria e foge do assunto total dela depois, né? Mais adiante. Infelizmente, tem sido assim, né? Essa semana também não foge à regra, né? Qual que é o tema dessa semana? Reforma agrária. É um tema de suma importância, é um tema que vocês têm que trabalhar com ele, é um tema que vocês vão visualizar, nem é um tema do sexto ano, né? Esse não é um tema que, se a gente tivesse em aulas presenciais, vocês estariam vendo, né, no sexto ano. Vocês obviamente iriam ver, mas mais para frente, porque inclusive, igual eu falei, é um tema importante, mas não agora, né? E até porque, mesmo se a gente pega o material do PET, ele não segue uma sequência cronológica, uma sequência lógica dos últimos temas que a gente vem abordando aí, né? Mas é o que a gente tem para trabalhar por agora, e aí a gente vai falar um pouco sobre esse tema, né? Talvez vocês nunca tenham ouvido falar o que é reforma agrária, né? Provavelmente nunca ouviram, né? O que é a reforma agrária? A reforma agrária nada mais é do que, né, nada mais consiste do que a redistribuição de terras, né? Essa reforma ela parte pelo poder público, ou seja, o governo, o estado que faz ela, né? Ele pega terras que são improdutivas, né, grandes latifúndios. O que são latifúndios? Latifúndios são grandes extensões de terra, né, ou seja, terras, né, muito grandes, né, que estão na mão de uma pessoa, então de poucas pessoas, e que não é produtiva, né? Ou não é toda produtiva, ou não é nada produtiva, ou seja, não se utiliza aquela terra. E aí o que o governo faz? Ele redistribui, redivide ela, né? Ele doa, ele assenta outras pessoas naquela terra para que produzam naquela terra. Muitas das vezes essa terra costuma ser inclusive do próprio governo, né? Ou não. A gente tem pelo Brasil afora vários latifúndios, né? Vários latifundiários. Latifundiários é essas pessoas que são proprietários de grandes extensões de terra, ou seja, de, de terras muito grandes, com extensão muito grande. Então, no Brasil, inclusive, gente, é uma característica histórica do nosso país, desde a colonização, essa má distribuição de terras. Por quê? Na colonização houve o que a gente chamava de capitanias hereditárias. O que consistiu isso? A coroa portuguesa, ela doou várias terras, né, para amigos ou familiares da coroa estarem ocupando aquelas terras, né, de forma que outros países para que outros países não ocupassem e tivesse alguém ocupando aquelas terras. E aí ele vai distribuir essas terras, obviamente, já lá no começo, de uma forma irregular, né? Quem vai ser beneficiado com isso vai ser as pessoas ligadas à coroa portuguesa, né? Então, desde o começo já começa uma distribuição de terras totalmente irregular, totalmente errada, totalmente ruim. Mas aí o que houve? Isso a gente está falando do Brasil colônia, né? Com o passar dos anos, não houve uma redistribuição de terra, ou seja, não houve aquela distribuição que aconteceu no início, né? Ela foi repercutindo para os anos posteriores e até hoje, porque chamava capitania hereditária, ou seja, todo mundo que herdava essa terra lá dos portugueses, lá na colônia portuguesa, quando a gente era uma colônia portuguesa ainda, né? Essa terra ficava dentro da família, ou seja, ia passando de pai para filho. Então até hoje tem várias famílias que são proprietários dessas grandes extensões de terras aí, os chamados latifundiários, que herdaram essas terras lá no Brasil colônia, lá da colônia portuguesa, né? Então, até porque não houve uma redistribuição de terras de forma abrangente, de forma ampla no Brasil,
Então a reforma agrária nada mais é do que isso, essa redistribuição, essa redivisão de terras. Ela é importante em todos os países, né? Ela ocorre principalmente nos países desenvolvidos. Ela já ocorreu, nos Estados Unidos já ocorreu, lá na Europa em vários países. Na França, a Revolução Francesa, uma das primeiras coisas que eles fizeram foi isso, a reforma agrária, que é redistribuir a terra. Por quê? Porque havia várias pessoas sem propriedade à terra, sem ter onde produzir, nem onde viver, nem onde morar. A gente viu isso, né, na semana passada, na matéria que a gente viu semana passada, a gente viu essa questão da falta de moradia. Então, enquanto a gente tem pessoas que não tem nem onde morar, né, muito menos onde produzir, uma terra para produzir, a gente tem uma pequena parcela, né, de pessoas, uma parcela pequena da população que é proprietária de grandes extensões de terra. Inclusive, essas grandes extensões de terra nem são tão produtivas, ou seja, eles não usam toda essa terra, não produz, né, em toda essa terra, né? Então isso é algo, uma das desigualdades aí, nesse caso desigualdade a posse à terra. Por isso que é importantíssimo ter a reforma agrária. Já houve reformas agrárias no Brasil, né, com o passar dos anos, dependendo do governo que se consolidou em determinadas épocas, mas não uma de abrangência, né, muito grande, ou seja, uma reforma agrária ampla mesmo, para acabar com esse problema da estrutura fundiária, ou seja, da estrutura da distribuição de terras no nosso país. Isso nunca houve. Algo muito amplo nunca houve, né? Há governos que mantêm mais reformas agrárias, outros menos. Agora a gente vive um momento quase que parado, praticamente parado, do atual governo. Não é interesse do atual governo em manter reformas agrárias, né, em redistribuir essa terra. Geralmente, né, dentro do poder público, há vários desses latifundiários, ou seja, dessas pessoas que são proprietários dessas grandes seções de terras. Então, para eles não é interessante que haja essa redistribuição, né? Isso é interessante para as camadas mais pobres da população, né? Para eles não. Então, a gente assiste aí em vários períodos do nosso país uma reforma agrária muito lenta ou inexistente, né? Então nunca houve uma tão ampla. Então basicamente é isso, gente. A reforma agrária é essa redistribuição, essa redivisão de terras. Ela é importante em todos os países, principalmente num país que tem essa característica de má divisão, de má distribuição de terras, como é o nosso país, ok? Então é isso aí, podem fazer as atividades da quarta semana.